Oi pessoal, somos do P3 de Medicina da Unip e vamos apresentar a amostra de urinário trazendo uma inovação tecnológica no tratamento da urolitise. Meu nome é Emily e eu vou falar um pouco sobre essa doença que é mais frequentemente chamada de cálculo renal ou pedra nos rins. Bom, essa doença ela vai ser caracterizada pela formação de cristais no interior dos rins devido à alta concentração de sais presentes na urina. Ela pode causar a hematúria, que é a presença de sangue na urina, e a polaciúria, que é o aumento na frequência da micção. E esses sintomas eles podem ser explicados pela obstrução do percurso da urina. Quando atingem os ureteres, esses cálculos eles podem causar dores agudas que são provocadas pela passagem difícil no canal estreito do ureter. E a dor ela pode acontecer desde abaixo das costelas, chegando até a virilha, assim indicando o local por onde o cristal está passando. Quando chega na bexiga, a dor ela vai cessar, vai diminuir e causar um pouco de alívio no paciente. Mas ela vai voltar quando o cálculo ela for expelido pela uretra e se esse cálculo for de 1 centímetro ou mais. O tamanho do cálculo ele também pode causar obstrução da uretra e impedir a passagem e a saída da urina, que vai provocar sangramento e dor, podendo até recorrer a um processo cirúrgico para retirada. E dentre os fatores que desencadeiam essa patologia estão a predisposição genética, a obesidade, o baixo volume de urina, a alta ingestão de proteínas e sal, entre outros fatores. Além disso, os sintomas causados são cólica abdominal, náuseas, vômitos, infecções urinárias e outros sintomas. O tratamento ele pode ser medicamentoso para controlar os sintomas e auxiliar na eliminação espontânea, e pode ser por procedimento cirúrgico, se for necessário. Além desses tratamentos, existe o método da litrotripsia, que consiste na aplicação de ondas de choque eletromagnético em direção ao cálculo para que ocorra fragmentação em pedaços menores e facilite sua excreção pela urina. Bom, agora a minha colega vai falar um pouco mais sobre esse tratamento e as inovações dele. Bom, meu nome é Carol e eu vou falar sobre os tratamentos de cálculo renal. Um dos tratamentos convencionais é melhorar os hábitos de vida, como beber mais água, diminuir o consumo de sódio, vai facilitar na eliminação natural de pequenos cálculos pela urina. Outro tratamento convencional é por medicamentos, como a tansulosina, que relaxa a musculatura da bexiga, melhorando o fluxo urinário e auxiliando na eliminação espontânea dos cálculos pela urina. O tratamento convencional, quando necessário, é a cirurgia para a retirada dos cálculos, por métodos como nefrolitotomia percutânea, que é invasivo, e a uretroscopia por método endoscópico, que é um procedimento pouco invasivo. Outro método, que é onde vai entrar a nossa inovação, é o método por litrotripsia, onde serão aplicadas ondas de choque eletromagnético em direção ao cálculo, para que ocorra sua fragmentação em pedaços cada vez menores e, por fim, expelidos facilmente pela urina. Nesse novo tratamento, que é a litrotripsia extracorpórea, que não é um tratamento invasivo, vai ser utilizado um aparelho, que é a nossa inovação, que é o litotripidor, que emite ondas mecânicas de alta energia que se propagam pelo meio líquido e penetram no corpo do paciente em direção ao cálculo, fazendo vibrar, que consequentemente vai fragmentar ou pulverizar. E logo após, os fragmentos podem ou não ser eliminados na urina. Existem 3 principais sistemas de geração de ondas de choque realizados pela máquina: o eletrohidráulico, o eletromagnético e o piezoelétrico. No entanto, no efeito físico mesmo, é independente de qual sistema vai ser utilizado, todos eles são eficazes. Ao mesmo tempo que a máquina realiza radioscopia, ela também realiza ultrassonografia, pois os cálculos a serem tratados precisam ser localizados. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega Tainá, que vai se aprofundar mais um pouco no assunto. Fala pessoal, meu nome é Tainá e eu vou adentrar um pouquinho nos fatores e nas características da litotripsia externa corpórea. Vou falar um pouquinho de como funciona esse tratamento. Então, as ondas penetram e atravessam o corpo do paciente e se propagam através da pele e dos tecidos. E isso vai ocorrer sem danificar esses tecidos.
ocorre pelo fato de que os cálculos eles têm umas propriedades muito mais diferentes da água e quando a onda entra em contato com o cálculo vai provocar a fragmentação desses. Quando eles se tornam fragmentos, eles vão ser expulsos naturalmente através da urina pelas vias urinárias. Bom, é muito importante ressaltar que o procedimento ele é realizado sob anestesia ou sedação e ele tem duração de cerca de 45 minutos. Outro ponto muito importante é o número de disparos, que é bem limitado em direção ao cálculo, que fica em torno de 3.000 disparos mais ou menos. Além disso, não vai ser necessária a internação do paciente, tornando o retorno às atividades habituais bem mais rápido, logo após a recuperação da anestesia, que é cerca de 2 horas mais ou menos. É bem comum que haja um sangramento na urina e um hematoma na região que foi tratada após a sessão de tratamento. Pode ocorrer também a cólica renal, que ela é muito característica em decorrência da migração de alguns fragmentos pelas vias. Eu trago também que nós temos alguns fatores que vão determinar esse sucesso no método, que primeiramente é o tamanho e a dureza do cálculo, a anatomia da via excretora e do rim e a distância da pele até o cálculo renal. Sendo assim, o tratamento ele se torna mais eficiente em cálculos menores e de menor densidade e em pessoas mais magras. Ainda utilizando essa mesma linha de pensamento, nos cálculos mais volumosos, o procedimento vai demorar cerca de 30 a 60 minutos e é possível que seja necessário fazer várias sessões para que consiga fragmentar esse cálculo e eliminar a pedra. Ainda, algumas vezes, vai ser necessária a colocada de um catéter, que é o stent, entre o rim e a bexiga. E aí, através das ondas mecânicas de alta energia, vai ocorrer o bombardeamento nos cálculos renais para que eles sejam quebrados em pedaços menores. E é justamente essa fragmentação que vai facilitar a eliminação pelas vias urinárias. Esse tratamento possui uma taxa de sucesso na eliminação de 74% dos cálculos renais e 88% dos cálculos de ureter. E com isso, nós vamos conseguir evitar um procedimento cirúrgico mais invasivo. Só que esse procedimento ainda vai se encontrar um pouco limitado de alguma forma por causa da dimensão, localização e composição química que os cálculos possuem. Então, eu trago para vocês que nós temos que os cálculos de até 20 milímetros podem ser tratados pela litotripsia, exceto os de cistina, porque eles são mais resistentes à fragmentação, eles são um pouco mais duros. E também os que são localizados nos cálices inferiores dos rins, cuja dimensão máxima recomendada é de 15 milímetros, porque eles têm uma dificuldade maior de eliminação quando estão nessa localização. Durante a saída desses cálculos, além da cólica renal, pode acarretar até mesmo um ferimento nas vias urinárias, e isso pode causar graves danos ao organismo, por causa da dolorosa passagem dos cálculos renais pelas vias urinárias. A passagem desses fragmentos também é dolorosa. E apesar de ser uma ótima opção de tratamento, após a litotripsia, ainda podem restar alguns fragmentos alojados nos rins ou nas vias urinárias. Agora eu vou falar de um ponto muito importante, que são as contraindicações desse tipo de tratamento. Primeiro, em gestantes, pois o efeito das ondas pode prejudicar o feto. E também em caso de hipertensão arterial que não seja controlada. Temos também em caso de infecção urinária, obstrução urinária e coagulopatias. Eu trago também que é um procedimento contraindicado também em pacientes obesos, porque vai interferir na taxa de sucesso da litotripsia extracorpórea, sendo esta tanto mais baixa quanto maior a distância entre a pele e o rim, e por isso vai prejudicar o efeito do tratamento sobre o paciente, pela camada de gordura que é maior e vai dificultar a chegada dessa onda até o cálculo para fragmentá-lo.
Então, pessoal, muito obrigada. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado um pouquinho a vocês a trazer esse tipo de inovação no tratamento da urolitíase. Tenham um bom dia.